Fala família Liga, Igor falando, e o Bitcoin ponto decisivo de equilíbrio, ou seja, o ponto decisivo, estamos vivendo um equilíbrio que a gente pode ter um rompimento muito significativo que historicamente representou a reversão para uma nova jornada, para um próximo ciclo de alta. Além disso, a gente vai ver um comportamento de hold muito forte dentro do Bitcoin. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também não deixa de ver o nosso clube de membros, a gente tem conteúdo exclusivos todos os dias. Não deixa de ver, o link tá na descrição do vídeo. Mas vamos começar aqui direto para os indicadores on-chain, porque por esse indicador que eu vou mostrar para vocês agora, o Bitcoin ele tá no ponto decisivo onde pode ser um dos possíveis, digamos assim, pontos de reversão para uma longa jornada rumo ao topo. É bom falar que quando eu falo isso, eu não estou falando que se isso acontecer, a gente vai ver um topo em uma semana, em um mês, um novo topo. Eu não estou falando isso. Por exemplo, a última vez que isso aconteceu foi em janeiro de 2019 e a gente fez um novo topo só em 2021. Então quase 2 anos praticamente, para a gente fazer um novo topo. Mas durante esses 2 anos a gente estava já fazendo essa jornada, buscando novos patamares de preço e esse foi o ponto de reversão. Então vamos entender isso. Porque esse indicador é de simples entendimento. Aqui a gente tem, ele se chama o momento de novos endereços. Então ele separa aqui em relação à entrada de novos endereços no Bitcoin, novos endereços dentro da blockchain. O que significa? Pessoas criando ali endereços novos, carteiras novas, pessoas que chegam todos os dias, conhecem o Bitcoin, criam sua carteira, compram um pouquinho. Então esse indicador ele mede isso. Só que ele mede a média de criação então desses novos endereços como se fosse uma média de curto prazo, a média ali de um mês e uma média de longo prazo. Então a gente tem aqui a média de um mês, 30 dias aqui, que é a vermelha, e a de longo prazo é a média móvel azul, média aqui de 365 dias, ou seja, um ano. Então é sempre importante, porque se a gente parar para pensar racionalmente, quando a média vermelha está acima da azul, o que significa? Significa que na média tem mais pessoas entrando recentemente no curto prazo do que a média do longo prazo. Então a gente pode ter um mercado mais aquecido. Em contrapartida, quando tem menos gente entrando no curto prazo, ou seja, a média vermelha abaixo da azul, do que então menos gente entrando no curto prazo do que então pessoas que entraram no longo prazo, na média, digamos assim, do longo prazo, isso significa que o mercado pode estar desaquecido, porque se a gente pegar um ano em um mercado em franca expansão, você ter na média mais pessoas entrando na média de um ano do que na de 30 dias, o mercado não está tão quente assim. E é exatamente isso que esse indicador retrata. Vocês notam que o ciclo de 2017 e o ciclo de 2021, ele é muito de fácil interpretação, onde a média móvel vermelha vem acima da azul, porque a atividade dentro de um mês de criação de novos endereços está muito mais aquecida. Todo mundo fala de Bitcoin, todo mundo quer vir, criar essa carteira, comprar. Então por isso que é muito racional que a gente tenha essa média bem superior à de 365 dias. Em contrapartida, nos bear markets, a gente nota que o que acontece é que a média de um ano, ela fica maior do que a média de um mês. Vocês notam aqui que a gente teve aqui esse ponto aqui em 2018, depois do topo, onde a média móvel vermelha passa para baixo da azul e a gente vive o bear market. E nesse momento aqui de janeiro de 2019, onde a gente já tinha visto o fundo, a gente teve a média móvel vermelha, ou seja, o curto prazo passando para cima do longo prazo, e aí a gente começou então nesse ponto de reversão a fazer uma longa jornada até o topo. O que a gente está vivendo agora, primeiro é bom mostrar que a gente teve o cruzamento, né, esse mercado superaquecido no curto prazo mais do que no longo prazo, ou seja, a gente viveu isso durante a primeira pernada somente do mercado, quando a gente fez aqui de 20 mil dólares de 2017 até 64 mil dólares em abril. No segundo topo a gente não viveu isso, a gente já vivia por esse indicador, digamos assim, um bear market. É isso que eu falo, os indicadores on-chain mostram isso. A gente teve então o curto prazo ficando mais fraco do que o longo prazo, quando a gente teve aquela queda em maio de 60 para 30 mil dólares, e desde então A verdade é que vem servindo como resistência a média móvel azul para a média móvel vermelha. E vocês notam que a gente está agora justamente nesse
ponto de decisão, nesse ponto de equilíbrio, digamos assim. A gente tem a mesma quantidade na média de pessoas entrando no curto prazo do que no longo prazo. Então, se a gente conseguir, digamos assim, que esse indicador, a média vermelha, rompa a média móvel azul, ou seja, mais endereços sejam criados no curto prazo do que a média do longo prazo, isso historicamente sempre significou o quê? O ponto de reversão, digamos assim, o ponto próximo ao fundo, aonde o Bitcoin reverte e começa a sua longa jornada. Não é uma jornada curta, mais uma vez. Foi uma jornada de 2 anos no último ciclo. Mas, de qualquer forma, a gente pode estar aqui, na verdade, a gente está testando se esse vai ser o ponto de reversão, a gente está vivendo esse ponto de equilíbrio e a gente vai agora ver se a gente vai conseguir construir realmente esse momento positivo, como foi aqui em janeiro de 2019, tendo esse ponto de reversão e começar uma longa jornada. Então, muita atenção nesse indicador, mas é positivo ver que possivelmente a gente pode ser que a gente venha, então, a finalmente ter esse rompimento aqui depois de mais de um ano, né? Porque foi maio de 2021 que a gente fez o cruzamento para baixo. Então, aí, 1 ano e 6 meses, literalmente, que a gente está vivendo esse período negativo. Se a gente pegar aqui no ano passado, no ciclo passado, desculpa, vocês notam que durou bem menos esse momento, porque janeiro de 2019 reverteu e veio aqui para baixo em janeiro de 2018. Então, durou mais ou menos ali 1 ano, enquanto agora nós já estamos vivendo isso há 1 ano e meio. E agora, se a gente avançar e começar a enxergar aqui outros indicadores, eu achei aqui um indicador também bem interessante que mostra do comportamento de hold, ou seja, em relação aos holders de longo prazo, holders de curto prazo. Essas ondas, elas representam os bitcoins em relação ao seu último movimento. Ou seja, se eu vendi um Bitcoin há menos de 3 meses, ele vai estar representado aqui nessas ondas. Vocês notam que essas ondas sobem lá em cima aonde? Nos ciclos de alta. Nos ciclos de alta as ondas sobem bastante. Por quê? Porque as pessoas tendem a realizar lucro. Todo aquele Bitcoin segurado durante todo o bear market que as carteiras significativas acumularam, elas vão soltando durante o ciclo de alta. Então muitos Bitcoins vêm à vida e ficam ali na sua última transação nos últimos 3 meses, porque o mercado está muito aquecido, então todo mundo compra, vende Bitcoin antigo. Vocês notam então que é claramente esse comportamento. Mas o que a gente está vivendo hoje é um comportamento clássico de fundo, é um comportamento clássico de, na verdade não é fundo, é um período que pode ser longo, de acumulação excelente para o longo prazo. Nós já estamos mais baixo por esse indicador, uma melhor oportunidade do que o último ciclo, em 2018-19 no fundo. Vocês notam que a gente está chegando em níveis aqui de 2015. Então, o que isso significa? Que a movimentação de Bitcoin nos últimos 3 meses, a quantidade de Bitcoin que foi movimentada nos últimos 3 meses, os Bitcoins de vida até 3 meses, digamos assim, Bitcoins jovens, eles estão em pouquíssima quantidade, numa quantidade que só tiveram lá no primeiro bear market que a gente teve em 2015. Então, um comportamento muito forte que a gente está vivendo de hold, não deixa de ser, porque poucas pessoas estão então pegando Bitcoins antigos, porque se eu tenho um Bitcoin há mais de 3 meses e eu vendo ele vem para cá. Porque ele tinha mais de 3 meses, ele não estava aqui, se eu vendi, agora ele tem menos de 3 meses, ele foi movimentado, então ele vem para cá. Então por isso que é tão importante a gente acompanhar também isso, a gente vê que a gente está com um comportamento geral de hold dentro da blockchain. Pausa rápida, você tem interesse em negociar criptoativo aqui no canal, a gente indica Bybit, que está com taxa 0 no mercado spot, não paga nada para negociar na Bybit, e também tem mercado futuro, alavancagem, tem opções com até $4.000 em bônus, tudo pelo nosso link, o link está na descrição do vídeo. Para evidenciar ainda mais esse comportamento de hold dentro da blockchain, eu trago aqui o Liveliness, que ele nada mais é do que medir, ele mede então esse comportamento de hold geral do mercado, porque ele pega a relação de bitcoins que estão sendo maturados dentro da carteira, ganhando dias de vida dentro da carteira, em relação a bitcoins que estão sendo destruídos, movimentados. Então ele mede como se fosse uma balança ali, de um lado tem comportamento de pessoas que estão deixando os bitcoins ganharem vida, e do outro a destruição, pessoas que estão movimentando, digamos assim, mais ou menos isso. Ele mede essa relação. Então sempre que essa linha está baixando,
significa que a gente tem esse comportamento maior de bitcoins maturando do que bitcoins sendo destruídos. Ou seja, um comportamento geral de hold, que é exatamente isso que a gente está vivendo agora, desde o fundo que a gente fez no ano passado em 29 mil dólares. Vocês notam aqui que atingiu aqui a máxima desse indicador e agora estamos caindo desde então, mostrando um comportamento de hold. O Liveliness ele é um indicador bem de longo prazo. Eu posso dizer que on-chain já é longo prazo. O Liveliness então é o longo prazo dentro do longo prazo, digamos assim. É um comportamento bem macro de hold, mas é interessante ver que o último bear market ele viveu exatamente esse comportamento. Vocês notam que a gente caiu aqui de forma constante, até mesmo agressiva aqui depois do Corona Dump. Então o Liveliness sempre descendo aqui no último bear market, e vocês notam que em um momento a gente teve aqui um ponto, na verdade foi aqui, né, o ponto, digamos assim, que a Glassnode bota de pré-bull supply squeeze, digamos assim. Então foi aquele ponto pré-ciclo de alta onde o Liveliness vai começar a aumentar, as pessoas vão começar a movimentar, realizar lucro, enfim, tudo isso que a gente já conhece. É interessante ver que no último ciclo de bear market, a gente viveu um comportamento um pouco diferente, porque vocês notam que a gente teve a primeira grande queda aqui, depois do topo de 2017, só que a gente tem aqui muito claramente, né, uma esticada praticamente vertical aqui, mostrando que realmente nessa queda aqui que a gente teve, todo mundo pensava aqui em 2018 que 6 mil dólares era o fundo do Bitcoin. E quando o Bitcoin caiu de 6 para 3 em menos de uma semana, alguns dias, a gente então, nesse momento, todo mundo achou que o mundo ia acabar, o Bitcoin acabou, não, acabou, agora não tem mais jeito. E muita gente, a gente nota que realmente vendeu seu Bitcoin naquele momento. O Liveliness ele sobe quase que verticalmente. Só que desde então, do fundo de 3 mil dólares aqui do bear market, a gente viu um comportamento aqui de acumulação, de hold, na verdade. Bitcoins maturando. Até que a gente dá aqui de novo essa verticalizada aqui para baixo. A gente pode estar vivendo aqui justamente essa pernada aqui. A gente já viveu essa seta azul aqui, que é o Liveliness um pouco ali ainda horizontal caindo, e aí ele vem e cai mesmo. Comportamento de hold, todo mundo segurando o Bitcoin. Vocês notam que é esse momento aqui. E é justamente isso que a gente pode estar vivendo agora. Então, depois desse momento, teoricamente, vem o momento da reversão, aonde a gente tem ali o pré-bull supply squeeze, que a Glassnode chama, mas, mais uma vez, isso é longuíssimo prazo, é o longo prazo dentro do longo prazo, nunca se esqueçam disso. Vamos ver se realmente isso vai acontecer. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu like, ativa a notificação, não deixe de ver nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo, e também não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, porque se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.